minha terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele se mandar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá em glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele a estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério do céu. Ele não vive sendo carregado para todo lado. Ele não é santo fabricado, que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da beleza, com sua igreja, ele vai morar. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não existe fé
se não for a palavra de Jesus. A única fé existente que procede do coração de Deus e que Deus ouvirá e agirá a favor desta. Por isso que não existe outro tipo de fé. Não existe nenhuma outra fé a não ser a fé em nome do Senhor Jesus. Se alguém dizer ter outro tipo de fé, isso aí não é fé. Isso aí é doutrina de demônios. Porque está escrito em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que só existe uma só fé, como também existe somente um só Senhor, um só Deus, um só batismo. Então algumas pessoas, a maioria, diz assim: cada um tem a sua fé, cada um tem sua religião. É o que o povo diz, para o seu irmão. Cada um diz isso. A maioria diz, cada um tem sua fé, cada um tem sua religião. É o que as pessoas dizem. Mas o que o Senhor Jesus disse foi isso? O que está escrito é isso, que existe, cada um tem seu tipo de fé, cada um tem sua religião. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, e se manter incontaminado da corrupção deste mundo. Por isso que Jesus, ele não é religião. Jesus, ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. Então nós não vimos aqui pregar religião. Nós não vimos dizer aqui para você ser religioso. Mas nós viemos aqui para dizer para você aceitar Jesus Cristo como teu único, o suficiente Salvador da sua vida, e obedecer a Ele em toda a sua palavra. Volto a repetir, eu não venho aqui dizer para você passar para uma religião, porque está escrito que religião é causa de grande lucro. Religião é um jugo, e não é o jugo de Jesus Cristo. Tudo que você toma por religião, tudo que você fica preso àquilo, você ainda está sob o jugo de homens, você ainda está sob condenação. Porque está escrito em João 8,36, que Jesus disse: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós viemos mostrar o caminho, porque dizem por aí que existem vários tipos de caminho, vários tipos de caminhos que levam o homem para Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que só existe um caminho, como também existe um outro caminho, que é um caminho de morte, de condenação ao inferno. A Bíblia fala sobre duas portas, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, fala sobre duas portas. A porta larga, espaçoso do caminho que conduz à perdição, e a porta estreita, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que em João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Então, nós viemos mostrar para você que só existe um meio, um jeito de nós nos salvarmos da condenação e do fogo eterno, que é mais conhecido como inferno. Por isso que Jesus, ele veio e mandou, após ele subir aos céus, antes de ele subir ao céu, ele disse, em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. Então Jesus, ele mandou pregar este evangelho, porque as pessoas acreditam
muitas religiões, muitas doutrinas, muitos ensinamentos sobre a face de terra. No mundo, diz a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, que existem muitos tipos de senhores, e existem muitos tipos de Deus. Mas no versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 8, a Bíblia diz que todavia para nós só existe um Deus, e também só existe um só Senhor, que é Jesus Cristo. Então não adianta você viver dizendo que Deus é com você, se você não obedece a Jesus. Em 2 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz que aquele que não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Não vai adiantar você servir a Deus do jeito que você quer, porque isso não é servir a Deus. Jesus disse em João 6, 28, João Evangelho, capítulo 6, versículo 28, que perguntaram para Jesus: o que é que eu faço para executar a obra de Deus? O que é que eu faço para obedecer a Deus? Em João 6, 29, Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele quem Ele enviou. Então não vai adiantar você dizer que está servindo a Deus segundo obras, ensinamentos, doutrina de homens. Porque quando você diz servir a Deus segundo doutrinas, ensinamento de homens, você não está servindo a Deus. A Bíblia diz que o servir a Deus é obedecer a doutrina de Jesus de Nazaré, a doutrina celestial, espiritual e santa, a doutrina que desceu do céu. É assim que você irá servir a Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Você só está servindo a Deus se for pela palavra da vida eterna. Em João 6,68, Pedro disse para Jesus: para quem nós iremos, se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna? Somente um jeito de servir a Deus, e esse jeito de servir a Deus é obedecendo a palavra do Nazareno, é obedecendo a palavra da verdade. Uma coisa eu te pergunto: alguém mais falou a verdade sem ser Jesus? Alguém mais disse verdade sem ser Jesus? Não existe ninguém, seja este, no mundo espiritual, seja este, na vida terrena, no mundo físico, ninguém procede de verdade. A Bíblia diz: sede, pois, todo homem mentiroso, e somente Deus verdadeiro. Somente Jesus Cristo tem a verdade. Se eu tenho Jesus, se eu falo de Jesus, eu tenho uma verdade em mim mesmo. Mas se eu falo de um outro alguém, de uma outra coisa, de um outro ensinamento, de uma outra doutrina, que não é a que Jesus ensinou, eu estarei proferindo mentiras. Eu estarei sendo boca do diabo. Porque em João 8,44 está escrito que o diabo, ele é o pai da mentira, e quem mente é filho do diabo. Se alguém procede de uma outra doutrina, de um outro ensinamento, não está servindo a Deus. Infelizmente as pessoas vivem no engano, enganando a si mesmo. Nós estamos diante de uma geração que não tem preocupação com a sua própria alma, uma geração aonde tanto faz como tanto fez.
É tanto que o Senhor falou, Jesus disse: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Para quem está preparado? Para quem será a tua alma? Uma coisa eu vos pergunto: se Jesus, ele é a palavra de Deus, a palavra da verdade, nós porventura não devemos obedecer Jesus? O apóstolo Pedro disse: mais vale agradar a Deus do que os homens, mais vale obedecer a Deus do que os homens. Mas infelizmente não está procedendo assim. A Bíblia diz que é para nós obedecer Jesus Cristo, mas os homens não querem obedecer Jesus, não querem andar na sua palavra, não querem obedecer os seus mandamentos, e ainda tem coragem de abrir a boca e dizer que ama Jesus. Jesus, ele disse: aquele que me ama, esse guarda os meus mandamentos. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O bem mais precioso é a tua alma. É tanto que o Senhor Jesus, o sangue dele foi derramado para comprar a sua alma. O sacrifício de Jesus, o Cordeiro Santo, imaculado, irrepreensível, incorruptível, na cruz do Calvário. Muitos estão fazendo desse sacrifício como qualquer coisa, desprezando o autor da vida eterna, o grande autor da salvação, o autor da fé, a ressurreição dos mortos. Pois infelizmente muitos estão seguindo o seu próprio coração. O povo tem um dizer por aí, o povo tem coragem de abrir a boca para dizer, não sabendo que está proferindo maldição. O povo diz: segue o teu coração, o que o teu coração dizer, isto tem que obedecer. Mas a Bíblia diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O coração do homem só inclina para o mal, só inclina para as coisas do diabo. O coração do homem só inclina para as coisas que procedem de Satanás. Mas o Espírito que está clamando à porta do coração do homem, o Espírito da verdade, que fala em Apocalipse 3:20, que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz, ele entrará e sairá. O Espírito que entrará nele e vai cear com ele. Infelizmente muitos estão trocando os sentimentos, não, então estão trocando a fé por sentimentos. Pelo que eu sinto isso, pelo que eu sinto aquilo outro, o meu coração me leva àquela libertana, o meu coração me leva àquela libertano, na senhora fulana, no senhor fulano. Mas uma coisa eu te afirmo: o teu coração nunca irá te levar para a verdade. O teu coração nunca te inclinará para aquele que é o autor da salvação e da vida eterna. Sabe quem inclina o homem para a verdade? Sabe quem inclina o homem
para salvação e vida eterna. Olha só, meu irmão. Sabe quem inclina o homem para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, o Supremo, que não existe nenhum outro sem ser Ele? Sabe quem inclina o homem para crer em Jesus Cristo, somente no nome dEle, e tomar por verdade, como diz as Escrituras? Este é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. O Espírito da verdade, para guiar vocês em toda a verdade. O Espírito Santo, ele vai guiar a gente em toda a verdade. E quem é a verdade? Jesus disse: eu sou a verdade. O teu coração nunca irá te levar para a vida eterna nem para a salvação. Em João 8:24 está escrito que Jesus disse: se vocês não reconhecerem quem eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Em Romanos 6:23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Romanos 3:23, a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Aceite a fé. Aceite a fé, a única fé que existe. Você não vai achar na Bíblia em canto nenhum outro Senhor, um outro Deus, sem ser Jesus. Você não prefere acreditar em quem? Em Jesus? É necessário entender que não tem meio termo. A Bíblia é bem clara em nos dizer que existe isso no mundo espiritual. Existe Satanás e seus demônios lutando pela tua alma. No mundo espiritual tem uma guerra entre Jesus Cristo e Satanás e seus demônios. Jesus, ele está na frente desta guerra, porque está escrito que ele é o Senhor dos exércitos, porque está escrito que ele é um general, ele é o que está na frente desta guerra. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está escrito que Jesus, ele é a verdade. Está escrito em João 8:44 que o diabo, ele é o pai da mentira. Uma coisa é certa, não existe meio termo. Se você não está servindo a Jesus Cristo, se você não está servindo a Jesus Cristo pelas Escrituras, você não está servindo a Deus. Porque se a gente for falar, tem muita pessoa que diz: eu acredito em Jesus Cristo. Eu tenho até uma imagem de Jesus na minha casa. É o que o povo vai dizer. Onde a Bíblia fala em Êxodo capítulo 20, versículo 4,
que não é para fazer imagem, escultura de nada. Senhores, Nem de semelhança alguma que há no céu, nem na terra, nem nas águas. Não é para fazer imagem de nada, diz a Bíblia. Quem sabe você diz que serve a Jesus? Você reclinando sobre um pedaço de madeira, ou de barro, ou de gesso, ou de pedra. Você diz, eu estou servindo a Jesus. Que Jesus? tem mais condição de fazer, pô. Tu vem naquela parte de baixo ali, aí foi naquela seca, aí tem aquela pontinha de show. O servir a Jesus Cristo Quando 90 anos de idade. é pela fé na sua palavra. Fica aberto ali. Aí tem que sair aqui em Maribá e você tem que ir com o gato lá. Nós seremos salvos pela fé na palavra. Porque o gato estava em cima, mas você tem que subir tudo. Bota na boca. A Bíblia vem clara e nos dizer, em João 8:51, Jesus disse, No terreno que se vocês guardarem a minha palavra, vocês nunca irão para o inferno. deu ainda esse terreno. João 8:51 foi o que Jesus disse. Não tem água. Ele disse é bom de água de esse lugar. É por guardar a palavra ou por guardar a imagem? Não fazia surpresa, praticado. A magia dele já E tem uma coisa, a Bíblia fala, entenda uma coisa, a Bíblia diz, em João 4:24, Deus é Espírito, e Ele procura os verdadeiros adoradores. Aquele que adora o Pai, Ele é Espírito em verdade. Ele ia ter secado. Era. Se você ler no livro de Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 11, Aí fecha mesmo, não botou instalação. olha o que a Bíblia diz. Ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé não tem nada a ver com o que se pega, com o que se toca, com o que se olha com olhos carnais. A Bíblia diz que a fé é invisível. Porque você não troca o Jesus de madeira, de pau, de gesso, de pedra, por Jesus que ressuscitou dos mortos. Você sabe como é a aparência de Jesus hoje? Após ele ressuscitar e subir ao céu, Valeu, vou ali. você sabe quem é, como é Jesus hoje, a aparência dele? Porque você não troca o Jesus que é Espírito pelo Jesus. Para o Senhor, irmão, Deus abençoe. Porque você não troca o Jesus que é Espírito por esse Jesus de pedra, de pau, de pedra, de barro, de gesso. Por que você não troca? Para o Senhor, irmão. Porventura gesso não tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não palpa. Porventura não é mudo e surdo. Troca pelo que fala. Troca pelo que salva. Troca por aquele que faz você ressurgir dos mortos. Como a Bíblia diz que aquele que ouvir a voz desse Jesus que eu estou falando, aqueles que ouvirem, estes ressuscitarão, estes viverão. A aparência de Jesus hoje, no livro de Apocalipse, capítulo 1, olha a aparência de Jesus hoje, porque você não troca a sua imagem por esse Jesus. Olha o que a Bíblia fala, a aparência de Jesus. Versículo 13, Apocalipse 1:13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida. Aqui está falando de Jesus, só como está Jesus hoje e onde ele está. E no meio dos 7 castiçais,
um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E no meio e na sua cabeça, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, como que estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Esta é a aparência do Jesus que foi morto e reviveu. O erro do passado. Daquele que mataram ele, mas ele ressuscitou. Essa é a aparência daquele que ficou somente um atrás, uma tarde, na cruz do Calvário. Depois foi para o sepulcro, ficou só 3 dias. No domingo ele ressuscitou entre os mortos. Troca esse Jesus que você tem por esse. Troca o Jesus físico, o Jesus de pedaço de pau, de gesso, de pau, de madeira. Troca por esse Jesus que eu acabei de ler no livro de Apocalipse, que ele está sentado no trono de glória, que ele está com os olhos como chama de fogo, olhando para a terra, vivo, ele vive e reina para todo sempre. Quer lembrar de Jesus? Quer lembrar do Senhor Jesus? Aqui é a palavra dele. Você não consegue crer em Jesus pela palavra. Tem que apresentar uma imagem para você acreditar. O povo não consegue acreditar em Jesus pela sua palavra. Como a Bíblia fala, é como Jesus é. A Bíblia diz que Jesus ele se fez maldito. Ele ensina o santo que desceu do céu. Tem santo aí que foi tirado da água. A Senhora do Povo Aparecida. E o meu Senhor Jesus de Nazaré, ele desceu do céu. Quem está mais por quem é que está por cima? O que foi achado nas águas, nas profundezas das águas, ou o que desceu do céu e andou por cima das águas? Ele se fez maldito para me salvar, para te salvar da condenação do fogo do inferno. Você sabe, imagine só, quem nunca viu corrupção, em quem nunca houve pecado, nunca falhou, nunca errou em nada, 100% santo, porque ele desceu do céu. Foi pendurado no madeiro. A Bíblia diz que aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado como maldito, morte de cruz. Crucifixo é maldição. Diz a Bíblia que Jesus se fez maldito. Ele foi considerado maldito porque foi morto de morte de cruz. É o que a Bíblia diz em Gálatas. A esposa dele é a senhora.
Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aqui, ó. Da onde o carro? Jesus, Da onde? ele nos libertou, Na era, mas depois nos salvou da maldição da lei. Porque diz a Bíblia que todos quantos estavam segundo a lei estavam debaixo de condenação. Mas veio Jesus de Nazaré, como diz Romanos capítulo 8, que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não vivo segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você sabe onde Deus está? Você sabe o único jeito que você pode ter Deus na sua vida? Só existe um jeito. Só existe um jeito. Mateus capítulo, João capítulo 14. Olha o jeito que você pode fazer para ter Deus na tua vida. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Jesus Cristo, ele é a própria palavra de Deus. Em João capítulo 14, versículo 20, diz assim, ó: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A Bíblia diz que hoje, após Jesus Cristo vir sobre a terra, Deus ele não mais habita em templo feito por mão de homens. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens, em quatro paredes. Deus não está ali. Sabe o tempo que Deus está? A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo, e Deus habitará em nós se nós obedecer a Jesus Cristo. Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas Deus habita no templo do Espírito Santo, que a Bíblia fala que é nosso corpo. Você conhece o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que faz nós andar na palavra de Jesus Cristo e não crê em nada além do que Jesus falou. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que nós não devemos ir além do que diz a palavra de Deus, além das Escrituras. Você sabendo que eu ia pro cavaco, me deu a carona naquele dia. Marinal, eu via na barra com filha, eu fui pra casa do filho, da filha dela. Eu fui pra casa de Fúria, nós ia pra Catinga. Eu vou pegar pra ele. A palavra do Senhor nos diz
nos mostra um jeito. Eu ainda estou falando sobre o jeito que nós podemos servir a Deus e Deus verdadeiramente ser com nós. Você sabia que Jesus Cristo é Deus? A Bíblia diz que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Rural, fontes, transformador, estabilizador, defensivo. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. João 14, Passa lá hoje, versículo 8, diz o Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Versículo 9, diz-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus, a Bíblia fala que Deus, ele é a cabeça de Cristo. Como pode um corpo subsistir? Como pode um corpo subsistir sem a cabeça? Me diz aí. A Bíblia fala que Jesus, que Deus é a cabeça de Cristo. Como é que pode um corpo subsistir sem a cabeça? Ou a cabeça subsistir sem o corpo? Me diz aí como é que pode? Pode? Eu estou aqui. Se minha cabeça for cortada, minha cabeça cai no chão, o meu corpo também cairá. Não ficará de pé. Assim é Deus em Cristo Jesus. Jesus disse, João 14, 20, que nós iríamos reconhecer Ele. Nós iríamos saber que Ele estava em Deus e Deus estava nele. Ele é o próprio Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20, diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus esteve aqui na terra na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos pela verdade. Aquele rapaz começando com ele na feira, estava dando ideia a ele. Todos aqueles, Um rapaz na feira dando ideia a ele. todo aquele Eu tenho uma grana só de noite se aparecer lá. que vive servindo homens, que vive segundo doutrinas, ensinamentos, pensamentos de homens. Escute bem o que eu vou te dizer. É mentira, mano. Todo aquele que vive segundo ensinamentos, doutrinas, pensamentos de homens, aqueles que vivem obedecendo a palavra de homem aqui na terra, vai se arrepender amargamente no lago de fogo e enxofre. Primeiramente no inferno, mas depois no lago de fogo e enxofre. Porque nós não devemos obedecer nenhum homem na face da terra. Nós não devemos obedecer nenhuma doutrina, nenhum ensinamento de homem algum sobre a terra. Nós só devemos obedecer é a palavra da vida eterna. Jesus, Ele é a palavra da vida eterna. Ah, eu sirvo a Deus. Deus é comigo. Vocês se enganam.
Você se engana porque você não conhece as escrituras nem o poder de Deus. O povo não lê Bíblia, então está caminhando para o inferno, porque não querem ouvir a verdade. A Bíblia fala que no final dos tempos, o povo ia se recusar a ouvir a sã doutrina, ia criar comichão nos ouvidos. Em outras palavras, ia quebrar o pau no ouvido e não ia estar nem aí. O que você precisa é ser liberto desses demônios que estão atuando na tua vida. Você precisa dar ouvido ao Espírito da verdade. O que você precisa é acreditar em Jesus Cristo. É que o Espírito Santo nos impulsiona para crer. Somente em um só único nome. A Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro nome há salvação. Nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Você precisa ser liberto do preto velho. O preto velho é o demônio que está fazendo você fumar. O preto velho está fumando pela sua boca. Zé Pilintra está bebendo pela sua boca. Parceira, e aí? Tudo bem? Tudo bem? Todos aqueles que estão na cachaça, o Deus dele é Zé Pilintra. Zé Pilintra que é o dominador da cachaça. É ele que faz a pessoa beber. É ele que faz a pessoa fumar. A pomba gira. Ela faz o povo, a mulher se prostituir. Pomba gira faz a mulher se prostituir com vários homens. Faz a mulher casar com outra mulher. Ter relação com outra mulher. Pomba gira faz o homem ser homossexual, ser um gay, ser um travesti. Isso tudo procede da pomba gira. Você precisa ser liberto desses demônios. Você precisa se libertar desses espíritos malditos que vai te arrastar para o inferno. E chamar, clamar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai fazer nós andar na verdade. Ele vai fazer nós andar na luz, no amor de Deus, ser aprovado por Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos impulsionar a crer em Jesus Cristo. No mundo existem vários tipos de demônios, vários tipos de espíritos malignos, milhares, milhões, atuando na terra, na vida das pessoas. A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que o povo ia ser apostatado da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Você precisa ter somente o Espírito Santo atuando na tua vida. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Aquele que é perseverar na doutrina de Cristo, esse tem Deus. Mas aquele que não obedece a Jesus, não tem Deus e sim o diabo. Vocês pensam o quê? Você vai servir a Deus do jeito que vocês quiserem? Ei, você pensa o quê? Que você vai servir a Deus do jeito que você quiser?
Ou você serve a Deus, ou por obediência a Jesus Cristo, ou você está servindo ao diabo. A Bíblia fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia fala que Deus tomará vingança contra todos aqueles que não querem obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus vai lançar no inferno aqueles que não obedecem a Jesus. Você acha que é mentira? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz que Deus vai lançar no inferno aqueles que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não querem ter conhecimento de Deus, que não obedecem o Evangelho de Jesus, serão lançados no inferno, diz a palavra do Senhor. Segunda João, capítulo 1, versículo 9. Para ter Deus, você tem que obedecer a Deus. E obedecer a Deus é obedecer a Jesus Cristo. Você quem sabe se você vai querer entrar no reino de Deus obedecendo a Jesus Cristo, ou se você vai querer ir para o inferno, seguindo o catolicismo romano, seguindo doutrinas de demônios sobre a face da terra. Obedecer a Deus é obedecer a Jesus Cristo. É tanto que Deus diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Está escrito assim, ó, que Deus tomará uma labareda de fogo contra todos aqueles que não querem obedecer a Jesus Cristo e seu Evangelho. Será lançado na perdição, que é o inferno. Longe de Deus e da glória do seu poder. Você decide se você vai querer ir para o inferno ou se você vai querer entrar no reino de Deus obedecendo o Senhor Jesus. Oi! Como é que tá? Você tá bem? Todo mundo vai viu? Viu? Tchau! Uma multidão caminhando juntos em procissão, buscando a Pedro, a Paulo, a Virgem Maria da Conceição. Vejo nos olhos de cada um uma porção de fé. Eu não me faço promessa para a Senhora de Nazaré. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabem o rumo certo neste deserto, vivem sem paz. Procuram atalhar, rejeitam a cruz, faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem João, Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lama não pode dar, mas Jesus Cristo de Nazaré, onde estou passando feliz, com a tua mão e de cor de pé. Cego quem tem visão pode observar. Tem um abismo à frente, procura jamais acreditar. Mas anuncia a salvação, porém não acreditam, prefere acompanhar a multidão. Desconhecem o caminho, não sabem pra onde vai, não sabem o rumo certo neste deserto, vivem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz, faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão, Jesus de Praga nem tem Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar, mas Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazendo feliz, com a tua mão e de dor de pé. Não é
procissão, buscando a Pedro, a Paulo, a Virgem Maria da Conceição. Vejo nos olhos de cada um uma porção de fé, clamam e faz promessa para a Senhora de Nazaré.